Olá, é um prazer enorme nós da Associação Médico Espírita de São Paulo podermos estar aqui nesse espaço muito felizmente cedido pelo IE, pelo Instituto de Estudos Espíritas, para nós, e falar sobre um assunto tão importante, né, que são os transtornos depressivos e ansiosos, e unir, que é o propósito mesmo do Espiritismo, né, e como o Dr. Bezerra nos diz, segundo a doutora Marlene Nobre, né, a função da AME, da Associação Médico Espírita, é ser o braço científico do Espiritismo. Então, trazer o que a ciência traz, que Kardec sempre valorizava, a verdade científica traz para a gente ampliar e integrar os nossos conhecimentos sobre ansiedade e depressão às casas espíritas, que é algo que tem tido uma verdadeira epidemia nesses momentos de transição planetária, né? Então, a ideia é falar um pouco dos transtornos depressivos ansiosos, as consequências e como que a gente pode lidar com eles, né? Então, inicialmente, eu queria descrever esse estudo, que foi o mestrado de uma grande amiga nossa, Alessandra Lamas Graneiro Luchetti, que é a descrição de terapia complementar religiosa das casas espíritas aqui na cidade de São Paulo, com ênfase na abordagem sobre os problemas de saúde mental. Então, basicamente, ela e o marido dela, né, o Giancarlo Luchetti, que é um expoente de pesquisas na área de espiritualidade e saúde, né? Eles são um casal, eu considero um casal de verdadeiros missionários dentro dessa frente de pesquisas de saúde e espiritualidade, tentando unir as duas coisas, né? Eles fizeram um questionário bastante sofisticado e interessante e enviaram para 265 centros espíritas vinculados à FESP, a Federação Espírita do Estado de São Paulo. 55% apenas responderam, mas para esse tipo de pesquisa está dentro do esperado, né? Enviado por correio, não é todo mundo que responde mesmo, então é considerado uma amostra significativa, né? Representativa é o termo, que foi daqueles que responderam. E só desses 15% que responderam, um atendimento muito grande, de 15 mil pessoas por semana. Dessas 15 mil pessoas atendidas por esses 55 centros, né, 45%, quase metade é depressão, quase metade também, 43% câncer e 33% o resto, todos os outros problemas de saúde, né? Para vocês terem uma ideia, a Santa Casa de São Paulo, vinculado até com a Faculdade de Medicina da Santa Casa, eles atendem 10 mil pacientes por semana. Então, só 15% dos centros prestam um serviço gratuito de saúde pública da cidade, é maior do que a Santa Casa. Então, ainda tem outros 85% a serem analisados, né? E aí, o que foi utilizado nesse questionário enviado para os diretores das casas espíritas, né? Então, são algumas diretrizes publicadas por uma pesquisa extensa do Alexander Moreira de Almeida, que mostram quais são os critérios, digamos assim, de uma experiência espiritual saudável. Então, a pessoa pode até ouvir vozes, ter uma percepção mediúnica, mas é considerado saudável. Então, o estereótipo dessas características é aquele médium ostensivo, ou pelo menos psicofônico, que tem uma vida normal, paga seus impostos, tem família, tem o seu trabalho, né, luta para ganhar o próprio pão, mas tem um momento, uma hora ou mais na semana, em que ele se doa para o trabalho mediúnico, e aí ele vê espíritos, ouve vozes, ele manifesta outras personalidades, é como se fosse um transtorno dissociativo de identidade, né? E termina o horário, ele volta a si e trabalha normalmente. Então, esse que é o estereótipo. Então, não tem sofrimento psicológico, não tem nenhum tipo de consequência negativa, o trabalho em si dos sintomas até gera maior crescimento pessoal, então é visto como um trabalho de caridade, vincula-se com agregação de inserção social, uma rede de apoio, então só tem coisas boas nesse sentido. Então, esse que é o estereótipo. É claro que quando o médium, principalmente em famílias que não são espíritas, começa com uma mediunidade ostensiva e ninguém sabe o que está acontecendo, né? Não vem tão bonitinho assim e tem sofrimento associado, né? Mas, em termos de pesquisa, o que foi conseguido se fazer hoje está muito bem estabelecido cientificamente, de que quando as experiências
de estados alterados de consciência, né, são dessas saudáveis, isso, nenhum psiquiatra do mundo pode falar que isso é um transtorno, porque é compreendido dentro da cultura e da religião e deve ser respeitado. Esse é o patamar que nós estamos atualmente. Mas o que foi surpreendente foram as respostas desse questionário que os diretores das casas espíritas responderam, né? Então, a ideia era ver se há algum conhecimento crítico para diferenciar um transtorno mental de uma experiência espiritual para esses diretores das casas espíritas, né? E apenas 8% desses diretores acertaram todas as perguntas, né? A média de acerto foi de 65%, então, se fosse uma prova com média 7, não, eles não passariam, né? E, por exemplo, né, o tipo de pergunta que foi feito, né, todo transtorno mental é uma mediunidade desequilibrada ou obsessão espiritual? Uma generalização, né? E a resposta de mais da metade, 58,2%, foi sim. E é um raciocínio assim, digno de idade média, né? Com toda a ciência que a gente tem, saber todo o papel genético, molecular, e que dentro da visão médico espírita, né, todas as vulnerabilidades genéticas de qualquer tipo de doença, tanto depressão como qualquer outra, isso é nada mais, nada menos que um imprint, né, uma cópia, uma consequência das nossas alterações perispirituais que na concepção levam essas alterações, essas vulnerabilidades, esses riscos genéticos para doenças, né? Mas esse tipo de resposta é inadmissível no século XXI, né? E a ideia dessa apresentação é isso cair por terra, né? Então, a depressão que a gente tem nas pesquisas americanas, que tem as melhores qualidades comparadas ao Brasil, né? Em um ano, cerca de 7% da população fecha critério para depressão, dependendo da época, das circunstâncias e do local pesquisado. Isso pode cair para menos de 3% e até ultrapassar 10% em um ano. É 3 vezes mais prevalente a depressão nessa fase de início do mercado de trabalho, que sai da proteção do lar, uma maior complexidade de vida aí dos 18 aos 29 anos, e depois dos 60 anos. São fases de vidas mais complicadas, né, de uma mudança muito grande, então isso, esse estresse relacionado a essas mudanças de fases implicam em maior incidência desse diagnóstico de depressão. 3 vezes mais frequente nas mulheres, isso tem um aspecto hormonal, a testosterona, ela é muito protetora para a depressão, assim como o próprio estrógeno. Então, depois da menopausa, as mulheres ficam mais vulneráveis a isso. E é mais comum, são fatores de risco, né? Em pessoas solteiras, isso indica indiretamente que a pessoa ela tem uma dificuldade de ter relações mais profundas e sólidas, né? E acaba não se casando, não se relacionando mais profundamente com alguém por longo período, baixa renda, dificuldades financeiras e baixa religiosidade e espiritualidade, isso já mostrando o quanto que a espiritualidade do paciente, isso é fator protetor que deve ser utilizado por todos nós, né? 27% das pessoas que têm depressão têm pensamentos suicidas. Isso é 20 vezes maior do que a população geral, como um todo, né? E frequentemente, quase via de regra, quem tem depressão tem algum outro problema de saúde. É difícil vir isolado porque isso cascateia em diversas outras dificuldades, né? Então, transtorno de ansiedade, quase 60%, dependência de algum tipo de droga, 1/4 das pessoas, 24%, tem transtorno de déficit de controle de impulsos, 1/3, 30%, além de transtornos alimentares, transtornos de personalidade, como o borderline, que é um dos mais comuns. Então, isso é um custo gigantesco, só nos Estados Unidos é mais de 36 bilhões de dólares por ano, e já é a principal causa de burden, que é o fardo ou incapacidade no mundo como um todo. Então, já ultrapassou as doenças cardiovasculares, como incapacidade, a pessoa fica inválida para o trabalho, por mais o tempo calculado, a principal causa é a depressão no mundo. Então, esses aqui são os fatores de risco, além da... Então, já ter uma depressão prévia, histórico de depressão na família, isso mostra o caráter genético, né? A idade, o sexo feminino, a gente falou. A etnia caucasiana é mais comum também.
O período pós-parto é muito estressante para a mulher e também é fator de risco. Tem vários fatores de riscos associados a isso. Já da ansiedade, 28% é um número até maior, né? 28% das pessoas, em algum momento da vida, vão ter algum transtorno ansioso, né? Nessa categoria tem os transtorno de ansiedade generalizada, que é o mais comum, é o padrão que eu vou falar logo em sequência. Transtorno do pânico é quando o medo de ter outra crise de pânico faz a pessoa limitar a própria vida dela. Fobias específicas, esse é o mais comum de todos. Então, ter algum medo desproporcional de qualquer coisa, seja de borboleta, escuro, altura, qualquer coisa, né? Fobia específica entre tudo isso é muito comum. E o transtorno de ansiedade social, que é o medo de falar em público e de se expor. Então, como um grupo como um todo, a ansiedade patológica e todos esses transtornos são a segunda maior causa em conjunto, como grupo, entre todos os transtornos mentais, de uso de drogas e de doenças neurológicas somadas, né? Então, é outro fator de saúde pública muito importante que piorou na pandemia. Então, a ansiedade generalizada é aquele estereótipo. Então, qual que é a ideia, né? É quando a pessoa, na maior parte do tempo, ela está muito ansiosa, preocupada, tensa e apreensiva na maior parte do tempo. A pessoa não consegue controlar nem a intensidade e nem a frequência dessas preocupações, mesmo ela reconhecendo que é desproporcional. Assim, não existem evidências, né, argumentos para deixar a pessoa se sentir tão angustiada e tão vulnerável a isso, mas mesmo assim isso não é suficiente para ela controlar, ela fica à mercê na maior parte do tempo desses sintomas. Tem que durar mais de 6 meses e ser forte o suficiente para gerar uma incapacidade ou um sofrimento muito grande, muito intenso, a ponto da pessoa não dar mais conta, não consegue mais fazer o que fazia normalmente, o habitual para ela, né? Além disso, tem que ter pelo menos 3 desses 6 sintomas aqui. Então, tem que ter metade desses 6 sintomas, pelo menos 3, que é uma inquietação muito grande, a sensação que está com nervos à flor da pele, né? Um cansaço, uma fadiga o tempo todo, uma dificuldade de se concentrar. O mais comum é o paciente relatar que aqueles brancos de memória, a pessoa trava e não consegue lembrar o que estava fazendo, ou o que iria falar, ou algo do tipo, ir para um cômodo e não lembrar o que ia fazer lá. Isso é nada mais, nada menos que é um hábito da gente ficar só de corpo presente. A cabeça está pensando na morte da bezerra ou qualquer outro problema, e o corpo fica quase como um zumbi, um autômato andando e fazendo as coisas, a pessoa ela se desconecta do aqui e do agora, né? Que a gente vai falar depois, né? O mindfulness são técnicas de meditação que uma oração profunda a gente consegue conectar isso, né? A gente fica conectado com o momento presente, né? E não fica dissociado pensando em alguma outra questão que não seja o aqui e agora. Irritabilidade, tensão muscular. Quando vai fazer uma massagem, a massoterapeuta ou massoterapeuta fala assim: nossa, tá cheio de nódulos aqui, né? Isso é bem comum. E o último é a velha e boa insônia, né? Da ansiedade, o mais comum é a insônia inicial, demorar para pegar no sono porque a cabeça não desliga. Mas pode ser um sono de baixa qualidade como um todo. Já a depressão, como é que funciona? É necessário 5 ou mais desses sintomas por, no mínimo, 2 semanas, e um deles tem que ser pelo menos o humor deprimido, que é tristeza na maior parte do tempo, ou a anedonia, que é a perda de interesse ou prazer nas coisas. Aquilo que a pessoa antes tinha muita vontade e interesse para fazer, não tem mais o mesmo prazer. Ele acordava cedo para pintar, fazer exercício ou fazer qualquer hobby, etc. e tal, e ele não tem mais vontade de sair da cama, não tem mais ânimo para fazer esse tipo de coisa. Então, pelo menos um dos sintomas é o humor deprimido, tristeza na maior parte do tempo, a diminuição de interesse e prazer, e tem que somar no total 5 sintomas, e tem que ser forte o suficiente para gerar um sofrimento muito grande, ou impactar a vida da pessoa, dela não dar mais conta, não conseguir fazer o que antes ela fazia normalmente, o habitual dela, não comparando com nenhuma outra pessoa, a não ser o próprio indivíduo, o próprio paciente.
Então, as outras possibilidades é perda ou ganho de peso. O padrão mais comum é perda de peso. A pessoa ela tem a vida parece não fazer mais sentido, ela enxerga tudo como um mar de obrigações e de sofrimento, então ela perde o interesse pela vida em si, então perde o interesse em comer e vai emagrecendo, mas pode ser também ganho de peso. A insônia terminal é o padrão, que é acordar de madrugada antes do despertador e não dormir mais, mas pode ser qualquer um, inclusive o excesso de sono. A agitação, que é raro, mas o retardo psicomotor, a pessoa só fica na cama, mal se mexendo. A fadiga, perda de energia, sentimentos de não ter nenhuma utilidade, de ser um fardo para a família, de ser um peso, culpa excessiva e inapropriada, dificuldade de raciocinar, de se concentrar, indecisão e pensamentos de morte ou até ideação suicida. Tem dois tipos básicos de depressão, uma depressão melancólica, que é aquele mais comum, que é aquele da tristeza, falta de prazer nas coisas, aí tem aquela insônia terminal, de acordar no despertador, perda de apetite, e é pior de manhã. E a depressão atípica é o oposto disso, mas por si só não é garantia que seja uma depressão do transtorno bipolar, mas a chance de ser uma depressão bipolar é maior dentro dos sintomas de uma depressão atípica. Até 30% são depressão atípica de todas as depressões. Isso é claro que não todo mundo tem transtorno bipolar, o qual por si só tem a fase de depressão e a fase oposta, que a gente chama de mania, hipomania, de muita agitação, né? E essa depressão atípica é o contrário, muita fome, ganha peso, dorme demais, fica com sono o tempo todo, uma sensação de peso em chumbo no corpo, parece que tem chumbo, e uma hipersensibilidade interpessoal, então a pessoa se irrita facilmente, em vez de perder o interesse, nem responder a tentativas de conversa, a pessoa ela fica meio pavio curto, assim, isso é mais comum na questão da bipolaridade, então ela fica melindrada, com facilidade, irritada. Então, aqui para vocês terem uma ideia, quanto àquela resposta lá, que toda a depressão, todo sinal de que é um problema de obsessão espiritual, um problema de mediunidade. Não, né? A pessoa pode estar, por exemplo, com hipotiroidismo, não tem nada a ver com obsessão espiritual, então esse tipo de resposta não pode ter. A gente precisa excluir causas orgânicas, causas biológicas, que tem muitas possibilidades, são muito grandes mesmo. Então, não dá para... Toda generalização ela é incorreta, né? Vou até corrigir para não entrar em incoerência, né? Quase toda generalização é incorreta. Então, dentro da explicação para a depressão, tem os fatores genéticos, então existe uma predisposição genética, biológica para a depressão, mais uma vez, isso é uma consequência das lesões perispirituais do espírito, que quando tem lá a fecundação, o espermatozoide entra no óvulo formando o zigoto e já tem um imprinting lá em Missionários da Luz, a evolução do Segismundo, antes da dupla hélice de DNA ter sido descoberta com prêmio Nobel, André Luiz já traz lá algumas reminiscências genéticas, que foi uma das grandes antecipações científicas da série André Luiz pelo Chico Xavier, né? Então, a genética é consequência das nossas lesões espirituais, mas elas cascateiam em causas orgânicas que precisam ser tratadas. A pessoa ela pode ter uma vulnerabilidade genética que ela vai ficar fazendo obsessão a vida inteira, mas se fizer só isso, ela nunca vai ficar boa. O tratamento ele precisa ser conjunto, ele precisa unir as duas coisas para funcionar melhor. A hipótese das monoaminas, que é o estado da arte atual científica, eu vou explicar em seguida, o eixo do hipotálamo, pituitária ou hipófise adrenal, que é o eixo do cortisol, estresse, e a hipótese espiritual. São 4 grandes teorias que explicam, todas elas coexistem, essa é a nossa visão médico-espírita, não tem uma que se sobrepõe à outra, via de regra,
Para um caso, um desses 4 fatores é o principal, para outro caso é outro fator, mas eles sempre são existentes, né? Então, o quadro genético, que a gente sabe, a herdabilidade é uma fórmula matemática que ajuda a gente a calcular o quanto que a culpa são dos genes. Mais uma vez, os genes são consequências das nossos acertos ou erros das reencarnações anteriores. Nada mais é do que a consequência disso que tem lá no nosso corpo causal, né? E a herdabilidade, ela grosseiramente funciona assim: se eu tenho um irmão gêmeo idêntico, né, univitelínico, 100% igual a mim, ele tem uma depressão maior, a chance de eu desenvolver também depressão maior, 37%. Então, a fórmula é mais complexa do que isso, mas é o quanto que tem o componente genético de cada transtorno, de cada diagnóstico. Para pânico, a herdabilidade é maior, chega até 43% em alguns casos, e a ansiedade generalizada é em torno de 28%, está mais relacionadas a os fatores do ambiente, ao estilo de vida. A epigenética tem um papel fundamental, que é o nosso estilo de vida, a maneira como a gente se trata, se a gente faz exercício, o que a gente come, se a gente tem relações saudáveis com os outros, poluição, etc. Tudo isso influencia os nossos genes. Então, o determinismo genético é algo que é um mito, né? Na grande maioria das doenças, o nosso estilo de vida, o nosso dia a dia conversa silenciando ou ativando a leitura de alguns genes nossos. Então, é como se os nossos genes fossem uma biblioteca e o nosso estilo de vida, se é mais saudável, mais insalubre, né, ele vai acessar genes de mais saúde ou de doença. Então, não há um único gene descoberto até o momento que seja responsável por diagnóstico de depressão, ansiedade. Mas o que a gente sabe é que é uma somatória de vários genes, né? Um efeito de cauda longa, digamos assim. São vários genes, cada um com 0,000% de repercussão, e aí todos eles somados geram um fator de risco, uma tendência a gente adoecer de um jeito ou de outro. Quando a gente está sob estresse, estressado, num estilo de vida muito doentio, assim, nada saudável, a corda sempre vai estourar onde é mais fraco. Então, algumas pessoas têm uma tendência genética, por exemplo, a se afogar em comida e ficar obesa, outras pessoas ficam hipertensas, outras ficam em imunidade muito baixa, outras deprimem, outras ficam ansiosas, cada um adoece de um jeito de acordo com a sua vulnerabilidade. É sempre uma união do ambiente com a genética, né? Nurture e nature, né? Que é falado nos artigos. Um gene, por exemplo, que é muito importante é o gene transportador de serotonina. Ele tem uma distribuição em curva de Gauss na população. Algumas pessoas têm ele muito eficiente, são mais protegidas para ansiedade e depressão, e algumas pessoas têm ele muito falho e são mais vulneráveis para depressão. Então, mas sozinho nada explica, é sempre uma união de ambiente e genética. A hipótese das monoaminas, ela surgiu ao se descobrir, por acaso, que há algumas medicações funcionam para tratar depressão. Então, isso começou lá com a isoniazida, que é um antibiótico, que aí percebeu que os pacientes começaram a ficar mais animados e tal, e aí começou a ser estudado. Então, aquelas medicações que aumentam serotonina, noradrenalina e dopamina tendem a melhorar a depressão, e drogas que diminuem, né, a gente fala depletam, né, que faz o esgotamento das monoaminas, serotonina, noradrenalina e dopamina, causam depressão tanto em modelos animais como humanos, né? Mas é um modelo muito mais complexo do que isso. Se fosse tão simples, a gente dosava no sangue a serotonina e fazia o diagnóstico de depressão, mas não é assim que funciona. Tem infinitas alças de feedback, de regulação, então não dá para ser feito um diagnóstico muito simples. Falta serotonina, injeta serotonina. Não é assim que funciona. Tanto que se você toma um antidepressivo, no mesmo dia, o nível de serotonina já aumenta, mas só depois de 2 semanas que começa a ter um efeito clínico, que é onde diferencia do placebo nos estudos. Isso porque são os genes que são silenciados e aqueles que são estimulados, que são mais transcritos em proteínas, em decorrência de se ter aumentado a serotonina, que vai cascatear o efeito clínico. Então, a coisa é muito mais complexa.
O eixo hipotálamo e hipófise adrenal está relacionado com o eixo de estresse, então quem é estressado ou ansioso tem índices de cortisol mais altos o tempo todo. Esses índices de cortisol, ele inibe a formação de novos neurônios, gera uma atrofia, né, uma diminuição do tamanho, do funcionamento de áreas importantes do cérebro, como o hipocampo, relacionado à memória, o córtex pré-frontal, dorso lateral e órbito frontal, relacionados com o manejo das nossas emoções. Então, e o tratamento para depressão, como os antidepressivos, revertem esse efeito. Além disso, né, uma coisa muito cada vez mais estudada é o fator de crescimento derivado do cérebro, chamado BDNF, né? Ele estimula o cérebro a florescer, digamos assim, a ser saudável, e o estresse derruba os níveis dele, e o tratamento da depressão, como o próprio antidepressivo, e uma vida mais saudável como um todo, inclusive uma inserção dentro dos valores espirituais que o paciente acredita, tudo isso faz aumentar esse fator de crescimento cerebral. E a hipótese espiritual, que não é a única explicação, toda a ideia dessa apresentação é trazer isso, mas dentro do modelo médico espírita, a gente sabe muito bem que ele influi muito, de maneira muito importante, em grande parte dos pacientes, e em alguns casos é o principal fator de adoecimento, mas a gente não deve generalizar essa questão, né? Então, o espírito é herdeiro de si mesmo. Nós vivemos o hoje como consequência do nosso passado espiritual, tanto dessa como de outras encarnações, e também isso abarca a questão da influência espiritual entre encarnados e encarnados, encarnados e desencarnados, em todas as possibilidades, e a própria auto-obsessão do espírito. Então, o tratamento da depressão, da ansiedade, ele deve ser amplo, deve ser integral, enxergando o espírito como um ser complexo de múltiplas dimensões. Então, há as intervenções comportamentais, a terapia, que age na própria compreensão, no nível do próprio espírito, no corpo mental, a gente pode dizer assim, o tratamento espiritual, e, se necessário, até as medicações. Então, das intervenções comportamentais, a nossa dieta ocidental, né, de fast food, gordura saturada, bebidas açucaradas, muito açúcar, muito doce, essa dieta ela promove, aumenta o risco, a vulnerabilidade de depressão. Atualmente, a gente sabe o funcionamento do eixo intestino, cérebro, microbiota, que são as bactérias que a gente tem no nosso intestino, são trilhões de bactérias, um número muito maior do que as nossas próprias células. A gente vive em condomínio espiritual, mas também as nossas células são animalículos infinitesimais, como diz André Luiz, né? E também essas bactérias que estão em evolução dentro de nós, e a gente pode modificar elas de acordo com a nossa dieta. E ela é mais saudável se for baseada em vegetais naturais, frescos, não processados, como legumes, cereais integrais, grãos integrais, oleaginosas, né, que são as nozes, as castanhas, as amêndoas, as frutas, e um uso controlado de carnes frescas, não processadas, de preferência peixes. Essa dieta mediterrânea tem bastante tomate, azeite, e um uso também moderado de laticínios e leite. O exercício físico tem fortes evidências que ajuda a prevenir e a tratar a depressão. O mais eficaz é a gente misturar exercício aeróbico com exercício de resistência. No ideal mesmo, seria 150 minutos, 3 horas por semana, né? Um treino de 1 hora, 3 vezes na semana de exercícios aeróbicos, mais 2 treinos de 45 minutos cada um de resistência, que pode ser com o próprio peso do corpo, qualquer outro do tipo. Higiene do sono, a gente entender que da mesma maneira que a gente acorda e precisa acelerar para pegar no tranco, né, tomar um café, lavar o rosto, para a gente dormir é a mesma coisa, a gente precisa desacelerar, fazer rituais calmantes para dormir bem. A gente interromper, né, o uso de tabaco, tentar moderar, se romper até melhor o uso de álcool, técnicas de meditação, mindfulness ou a meditação transcendental, que tem conexão espiritual, são muito, muito bem-vindas.
A psicoterapia não tem uma superioridade entre uma e outra, são duas linhas principais, a cognitivo-comportamental, que busca modificar os pensamentos e comportamentos por aprendizagem, que faz a gente parar de alimentar os sintomas e gerar saúde, e a terapia psicodinâmica, que são chamadas as psicoterapias profundas, que trabalham com o conceito de inconsciente e age na questão do conflito, né, entre desejos inconscientes e o nosso consciente, e agindo, então, nesse início da cascata que vai culminar em padrões de comportamentos repetitivos e não saudáveis. As medicações antidepressivas, elas são muito eficazes, mas não são uma garantia de sucesso em todas, pelo contrário, né? Até 70% das pessoas melhoram, tem 1/3 dos pacientes que remitem tudo, melhora como se tirasse com a mão o problema, melhora completamente, mas 1/3 que não melhora nada na primeira tentativa, que não é tão fácil, por isso que a gente tem que juntar aí frente de tratamento, como o tratamento espiritual, para a coisa funcionar, né? Então, evangelioterapia, que é o estudo e prece, tanto na casa espírita como no próprio lar, o evangelho no lar, eu frequentemente, quando noto um componente espiritual muito importante, seja obsessivo ou de autoobsessão, um dos meios de tratamento, né, a prescrição de evangelioterapia diária para o paciente antes de dormir. Isso ajuda muito em alguns momentos. A fluidoterapia no passe espírita, nesse momento até o retorno, né, em casa mesmo, com um passe virtual funciona bem, ele reestrutura os nossos centros de força, que é o nome que o André Luiz traz dos chakras, né? A desobsessão é algo que é muito importante, em alguns casos é a coisa mais eficaz a ser feita. O acolhimento fraterno na casa espírita, o trabalho voluntário, isso é muito eficaz, né? Desde que o que é raro o paciente topar fazer de coração, ajuda muito. E dentro das orientações espirituais que a gente obteve na Associação Médico Espírita de São Paulo, no Caibar Schutel, que era presidido pela Marlene Nobre, é que a gente não deve ver as coisas isoladas, porque não existe um quadro que não há nenhuma interferência espiritual. A gente está em condomínio espiritual o tempo todo, em qualquer faixa de pensamento que a gente se situe. Mas também não há nenhum quadro em que não há uma deficiência psíquica do próprio espírito ali residente, né? Então, as duas coisas, elas coexistem o tempo todo. Em alguns casos, uma vai ser preponderante, mas sempre existe alguma proporção das duas. Então, ainda de maneira mais direta, né? O Dr. Albert nos coloca, né? A gente não vai dizer de forma alguma que todos os transtornos de humor são consequências de faculdades mediúnicas, que foi o que 58% dos diretores de casa espírita afirmaram, né? Que foi o erro mais bizarro das respostas daquele estudo, né? Mas ele coloca, a gente pode dizer que toda faculdade mediúnica traz um transtorno de humor potencial. Então, toda a sensibilidade mediúnica é um fator de risco, por assim dizer, porque vai ser mais difícil para a pessoa lidar com o assédio que ela vai receber tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Então, maior sensibilidade requer maior responsabilidade, né? Porque esse risco maior de adoecimento decorre do próprio espírito ou dessas influências exteriores. Então, quando o paciente mantém uma adesão mental ao processo de reequilíbrio através de pensamentos, sentimentos, comportamentos compatíveis com o desejo sincero ao bem, além dele fazer o que uma boa avaliação médica e psicoterápica indica, ele não está fugindo, não está deixando de fazer o tratamento que a ciência terrestre indica, né? Mas mesmo assim ele continua em crise, continua adoecido, em desequilíbrio, aí dá para a gente afirmar, segundo o Dr. Albert, né, que existe um componente mediúnico, porque o próprio espírito encarnado, ele está fazendo tudo que está ao alcance dele, que depende dele para melhorar, inclusive o tratamento e a parte espiritual do próprio comportamento, mas mesmo assim ele não tá conseguindo se manter equilibrado, significa que essa origem do desequilíbrio vem de uma fonte extracerebral, muito provavelmente de um quadro obsessivo.
E a segunda vez que eu vi uma orientação direta, né, para diferenciar de uma maneira bem objetiva, quando o componente principal ele é biológico ou espiritual, é desse livro fenomenal que eu recomendo muito a leitura e releitura, Transtornos Psiquiátricos Obsessivos, do Divaldo Pereira Franco. Eu lembro até hoje, quando saiu, eu estava no 4º ano da faculdade. Nossa, eu fiquei muito deslumbrado, assim, porque era tudo que eu queria saber. E aí o diretor clínico do hospital, a gente foi até fazer a visita desse hospital, que fica em Araxá, Hospital do Saião, na época, com Rodrigo Basso, presidente da AME, e ele fez a pergunta, sendo a causa de alguns casos, principalmente espiritual, como que o psiquiatra pode identificar essa origem psicogênica de natureza extracerebral, né, de um processo obsessivo espiritual? E aí quem responde é o doutor Inácio Ferreira, que diz o seguinte, mediante a observação sistemática do enfermo, porque embora as fronteiras entre os transtornos de origem fisiopsicológicas do próprio indivíduo, organicamente, ou de origem obsessiva e espiritual, sejam muito tênues, nos de origem obsessiva e espiritual, há diferenças de comportamento que se nota pelas manifestações de personalidades diversas no mesmo indivíduo. Então, encontra-se alterações contínuas de humor numa luta em que ora um depois é vencido, tipificam quando existem ações externas ao próprio organismo. Então, em qualquer quadro que situe o doente, será sempre conveniente atendê-lo com os métodos que reorganizem os equipamentos cerebrais e os decorrentes fisiológicos. Então, ele está dizendo aqui que mesmo se a causa for estritamente espiritual, isso vai cascatear um desequilíbrio neuroquímico cerebral que precisa ser cuidado, precisa ser avaliado com exames, correta alimentação, exercício e até medicação em alguns casos. Então, desse modo, o afastamento puro e simples do perseguidor não reabilita o perseguido, igual o caso da desobsessão do filho do Dr. Bezerra de Menezes, né, em que era tão grande a simbiose com o obsessor que, quando foi feita a desobsessão, ele não resistiu e faleceu, porque a sustentação física orgânica era, em grande parte, cedida pelo próprio obsessor. Tamanha era a simbiose, a fusão dos dois espíritos. Por isso que o tratamento biológico ele deve ser sempre associado, né, correlacionado, fundido, casado com o tratamento espiritual, sendo necessário recursos de recomposição orgânica, de transformação moral, do interesse real do paciente pela conquista da sua própria saúde. O que desconhece os estudiosos diz respeito ao bombardeio mental realizado pelos adversários do encarnado, nesses quadros de obsessões espirituais, que por meio de ressonâncias vibratórias alteram o magnetismo dos campos extracranianos, culminando por acelerar a morte de neurônios, perturbar a produção das monoaminas, serotonina, noradrenalina e dopamina, que são responsáveis pelas delicadas estruturas das células cerebrais, e aí produz os distúrbios de raciocínio, memória ruim, sentimentos adoecidos e alterações de comportamento. Então, de uma maneira ainda mais clara, para não restar dúvidas, né, nesse mesmo livro, tudo desse livro, Transtornos Psiquiátricos Obsessivos, o diretor do hospital Saião, lá de Araxá, pergunta: os caros amigos em desdobramento espiritual concordam com as terapêuticas convencionais que aplicamos aqui no hospital, que são terapia ocupacional, exercício, medicações? Aí é a resposta, ou sugere alguma alteração, que a gente modifica alguma coisa. E o doutor Inácio Ferreira responde: estamos de pleno acordo com os processos terapêuticos da clínica. Não ignoramos que muitos pacientes vítimas de transtornos fisiológicos e outros de ordem psicológica, então, do próprios traumas da infância, que a gente sabe também, por mais que tenha sido um trauma na infância, sei lá, por exemplo, um sequestro, alguma coisa do tipo, isso aconteceu por necessidade espiritual, né? A gente não deve se vitimizar ou criar espírito de vingança nesse sentido. E transtornos fisiológicos são tumores cerebrais, problemas hormonais como hipotiroidismo e tal, que não são, principalmente gerados por questões espirituais de obsessão, tem outras causas.
Então, esses casos necessitam do atendimento nos moldes que vem recebendo. E no caso dos obsediados, das perturbações espirituais, experimentam descontrole dos mecanismos nervosos do pensamento, para cuja recuperação os tratamentos normais, que incluem as medicações, irão produzir excelentes resultados por auxiliar os equipamentos em destrambelho, recompondo o que a insidiosa energia penetrante dos obsessores desorganizara. Então, agora fica claro para essa rixa de fazer só o tratamento médico ou o tratamento espiritual, as duas coisas devem ser casadas e indissociáveis. Então, o que é mais visto pela espiritualidade são atendimentos médicos, né, uma crítica já da nossa parte, né, da área da saúde, em que os profissionais da saúde não se envolvem emocionalmente com os pacientes, não dão a possibilidade desse entendimento mais profundo de outras possibilidades que concorrem em conjunto para enfrentamento e compreensão do problema. Eles recomendam esses profissionais apenas o tratamento do campo orgânico e os lançam à própria sorte. Isso é o mais comum de se ver. Esse ciclo vai se repetindo, a pessoa não melhora, até que algum dia algum profissional para e diz: eu quero te escutar, quero te entender, como posso te ajudar, mais com essa dor que é momentânea, mas eu estou aqui para te ajudar, a gente está junto. Quero te entender para que possamos juntos descobrir os caminhos para que este processo não se repita. Então, é com as coisas juntas que a gente melhora, transcende e resolve. É isso aí, pessoal. Estaremos juntos, cada vez mais integrados. Uma boa terça para vocês.